a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, found out what I made of. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body. Olá, boa noite. Boa noite. Então, hoje nós vamos dar continuidade sobre a trajetória do feminino e a gente vai falar com a Mirella de Barros, profissional de educação física lá de Porto Alegre, que é uma das mulheres que me inspiram, que contribuíram principalmente para a minha formação dentro da minha carreira de personal. E ela vai falar pra gente um pouquinho como foi essa trajetória. Deixa eu achar aqui o convite. Está aqui. Boa noite. Boa noite, tudo certo? Filtro que minha cara tá um bagaço. Pois então dá para usar filtro, isso é muito legal. Ah, guria, eu viagem. Não, gostei dessa ideia de ficar umas borboletinhas aqui, dar um ar muito... Ai, não, os olhos tá verde, eu gosto dos meus olhos. Assim. Ah, Carol, quem não te conhece acha que tu é assim, ó, a flor do campo. Amei. Eu sou uma flor do campo. É, sim. Toda flor tem espinhos, meu bem. Exatamente, cada uma tem a sua forma, as suas cores, o seu aroma, né? Então, com certeza tu é uma das flores do campo. Tem mais espinhos do que roda. É, pois então. E aí, como é que tu tá? Eu tô bem, eu tô vivenciando esse momento único, acredito, da sociedade, de uma forma buscando estar bastante tranquila, ao lado da minha namorada, sempre juntas, ao lado da minha família. Eu passei um tempo na casa da minha mãe, mais ou menos um mês, né, desde que a quarentena começou, junto dos meus sobrinhos, que são minhas paixões, me alegram muito e facilitam essa questão do isolamento social. Então tá, então me conta aí como é que foi essa tua trajetória. Eu não sei tu, assim, mas eu sou a primeira da minha família a fazer uma faculdade. Então, assim, foi tudo muito novo, foi uma invenção, né? Se fazer dentro desse mundo, né? Desse mundo de prosperidade tão fácil, né? E Sim. eu queria escutar um pouquinho da tua história para agregar um pouquinho para o nosso feminino. Ok. Então, eu estava ouvindo você, eu vi que tu me apresentou, disse que eu sou profissional de educação física, né? Daí que nós nos conhecemos, trabalhando juntas. Tem mil e uma coisas e roda. Então, e eu gostaria de me apresentar como Mirella, a filha da Yolanda, a neta da Elmira e a irmã da Luanda, porque com certeza quem eu sou hoje é a influência dessas e outras várias mulheres na minha vida e que me inspiraram a chegar hoje como uma profissional de educação física formada, atuando na área da natação infantil, que é uma grande paixão. Então, eu gosto também sempre de fazer que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu faço algo que eu amo fazer. E
E hoje eu estou concluindo, me encaminhando para o final de uma pós-graduação em psicomotricidade, que é uma área do desenvolvimento humano. E, de fato, hoje eu paro e penso, nossa, Mirella, tu foi bem longe. Tu conseguiu coisas que, com certeza, sim, Carol, na minha infância, adolescência, eu jamais teria a ousadia de sonhar, ainda mais de correr atrás. Porque eu sou de uma família bastante simples, de uma cidade pequena, aqui do Rio Grande do Sul, próxima da capital. E assim, eu tive minha mãe sempre próxima, né? Me criou meus irmãos. Os meus irmãos têm uma grande diferença de idade em relação a mim. E no pátio eu era cuidada pela minha mãe, pela minha avó, com aquela liberdade de criança de cidade pequena que foi incrível, assim, a minha infância foi incrível. Só que, numa contrapartida, eu nunca tive muita expectativa do futuro, porque acho que a gente estava meio limitada a seguir alguns certos padrões. A minha avó veio, né, se casou com o meu avô, construiu família, minha mãe se casou, teve filhos, né? E então, o que a princípio era para ser para mim era o seguinte, que minha mãe sempre dizia, tem que concluir o ensino médio, né? Concluir o ensino médio, daí vai arrumar um emprego num mercado, numa loja local, alguma coisa aqui, e construir a sua vida aqui, em Butiá, que é a cidade onde eu nasci. E aí, no ensino médio, quando eu fiz a prova do Enem, eu tirei uma nota muito boa. E aí eu tentei uma vaga numa universidade. E eu consegui estudar. Eu consegui essa bolsa, 100%. E caramba, tipo, meu Deus, e agora, né? Que mundo é esse que está sendo me apresentado? Pessoas completamente diferentes das que eu convivia. Um mundo completamente diferente, o mundo da cidade grande. Novas exigências. Que eu poderia proporcionar na minha vida, as coisas que eu poderia construir. Carol, me ouve? Tá me ouvindo? Oi? Oi? Tá me ouvindo? Eu não te ouço. Peraí. Tu me ouve? Tá me ouvindo, Carol? Não ouve? Eu não sei se o pessoal que tá assistindo tá ouvindo. Ah, nós aqui outra vez. Sim. Deu um Ai, probleminha no áudio. entendi. E continuando da onde eu tava parando, eu me vi na PUC de Porto Alegre como uma aluna ProUni, bolsista, cotista. E aí, nesse momento, eu consegui perceber o que era ser mulher. Eu tinha 18 anos. Eu nunca vou esquecer. No dia que a minha mãe teve que levar a papelada lá pra PUC, era o dia do meu aniversário. E eu fiquei em casa lavando louça, eu nunca vou esquecer disso. No dia do meu aniversário, que a minha mãe tinha ido até a PUC para levar as papeladas para ver se eu seria aceita. E deu tudo certo. Quando eu comecei a faculdade, então, conhecendo outras pessoas, tendo acesso à informação, porque eu acho que isso é um divisor de águas. Por que tu disse ali que aí tu sentiu que é mulher? Sim, porque assim, ó, eu acho que eu não tinha dimensão do quanto eu tinha que ser forte, resiliente, que eu teria que aprender a me posicionar e não aceitar coisas que até então era normal, é natural, tu é mulher, tu ouve isso, tu tem que se sujeitar a certas coisas que, opa, peraí, não é bem assim. E junto com esse ingresso à universidade, eu fui me descobrindo uma mulher homossexual.
Então foram muitas Quantos anos? mudanças. Eu tinha 18 anos nessa época, Bem, tudo na tá? mesma coisa ali. Tudo na mesma época, tá? E aí o mundo se abriu pra mim, eu precisei me abrir pro mundo de uma forma diferente daquela garota do interior, assim, daquela garota bastante limitada, né? Que muito contida, não na questão de personalidade, mas de saber, tipo, o meu lugar é aqui. O que a minha família pode me proporcionar é isso, não consigo ir além. Então, foi nesse momento, assim, com o ingresso à universidade que eu comecei a abrir meus olhos, a abrir meus horizontes, e o acesso à informação, de fato, é libertador, né? Tu discutir ideias com pessoas de realidades diferentes, tu ler, tu ouvir música, tu conhecer artistas, sabe? Isso vai te... Uma palavra que parece meio clichê, mas é a mais ideal nesse momento, tu vai te empoderando, tu vai entendendo, tu vai entendendo o teu valor e tu começa a fazer as tuas escolhas. Tu não simplesmente vive a vida, tu escolhe o que tu quer pra tua vida. Tu não deixa a vida te apresentar o destino, tu quem faz o teu destino. Exatamente. E também tu começa a sair daquele mundo, assim, a minha referência era a minha mãe é dona de casa, criou os filhos. Não era bem aquilo que eu queria pra mim, né? Eu queria estudar, eu queria viajar, sabe? Eu acredito que a minha mãe também tenha tido esses desejos, só que numa outra época, ela foi ainda mais ela teve que ser ainda mais limitada, né? E, e aí eu ficava buscando isso em outras pessoas, e aí quando eu fui para a universidade eu vi outras mulheres negras, outras mulheres homossexuais que, sabe, que tinham casas lindas, que viajavam, que era o que eu queria me inspirar, né? E, e aí eu acredito que eu passei aqueles 4 anos da graduação batalhando muito, nada foi fácil. Acredito que, como a grande maioria da população brasileira, que corre atrás do que quer, foi, foi assim, eu tive que ir me desconectando de uma série de coisas que eu tinha como certo, como, sabe, aquela coisa quadrada, aquela viseira que nos é imposta às vezes, de maneira até inconsciente, e aí, para poder me tornar a profissional que eu queria e fazer as coisas que eu desejava fazer. E tá tão linda essa história. Hum. Teve desafios, não teve nada, não teve que enfrentar nada. Pois é, né? Que é tipo conto de fada, tu sabe que eu gosto muito da Disney, né? A grama do vizinho é tão verde. É sempre verde, sempre linda. Pois então, né, Carol? Quando eu comecei a ter contato com outras pessoas diferentes do meu ciclo de convivência, eu pude perceber que eu tinha que ser 2, 3, 10 vezes melhor para conseguir me destacar. Eu nunca vou esquecer de um momento onde eu tive que fazer um trabalho na casa de uma amiga, né? Hoje, amiga, na época a gente estava construindo alguma coisa, um coleguismo, uma amizade. Ela é de uma família bem estruturada, né? Economicamente muito segura. E aí eu fui na casa dela pra gente fazer um trabalho. Pensa, né, que os olhinhos brilhavam, tipo, nossa, que casa é essa? Que condomínio é esse? Tararara. E aí fui, fiz trabalho, almocei lá com a família dela, e depois, num outro momento, ela comentou, minha mãe fez um comentário, tipo, dando risada, porque pra ela isso não parecia ruim, né? Minha mãe, né, comentou que tinha que ser negrinha, né, essa minha colega, pra levar lá em casa. E aí eu, caramba,
sabe, eu fui uma pessoa bem educada, sou uma pessoa estudiosa, e foi isso que ela comentou, que ficou para ela, né? E aí, e aí, naquele momento, eu acho que já começou a me dar um caramba. Um Será que eu desconforto. estou. Um desconforto, exatamente. E será que eu não tô querendo demais, né? Começou a E duvidar da sua capacidade. exatamente, porque quando tu tá indo para um lugar novo, conhecer pessoas novas, tu tenta sempre colocar o teu melhor, né? Sempre traz aquelas coisas que da tua bagagem de casa, os teus valores. E até então eu era muito certa da questão da boa educação, do respeito ao próximo. Só que o que ficou para ela foi a minha cor da pele. E isso te dá um banho de água fria, né? Mas eu entendia que aquela era a oportunidade da minha vida. A oportunidade da minha vida. Como aquela eu não teria mais. E aí eu, pô, vamos lá, né? Vamos lá, vamos tentar, sei lá, se, se segurar um pouquinho. Vou lá, vou estudar. E era isso. Sem muitas conexões para não haver essa Magoar mistura, mais. né? Oi? Para não magoar mais. Exatamente. Me resguardar, né? E aí as coisas foram acontecendo de uma forma que, assim, eu ganhei a bolsa, mas eu morava em Butiá. E eu precisava ir e vir todos os dias. Chegou na metade do semestre, eu acho, a minha mãe disse, filha, não tenho mais de onde tirar dinheiro para te vir, porque eu vinha de ônibus, assim, da rodoviária, não esses ônibus metropolitanos, né? A Quantas, passagem na época, R$ 12. Para ir, R$ 12 para voltar. e quantas horas de viagem? Era 1h15. Eu acordava, tipo, 5 horas da manhã, me organizava, pegava o ônibus às 5h30, porque eu me arrumo muito rápido, porque eu prezo por dormir tudo que puder. 5h30 eu pegava o ônibus, estudava, e aí a minha mãe, né? Aí eu nunca. Uma coisa também que me marcou, assim, a minha vizinha da frente da casa da minha mãe, que era uma pessoa que eu vivia na casa dela, ela ficou muito feliz quando eu comecei a faculdade, porque era uma coisa que ninguém esperava. E ela disse assim: eu vou dar uma faixa, né, daquelas de botar na frente da casa, pra Mimizinha, pra deixar registrado isso. E a minha mãe falou assim: não, tu faz o seguinte, dá esse dinheiro pra gente comprar as passagens pra ela aí. E aí, então, eu sei que aquele primeiro semestre foi de muita batalha, de muita gente ajudando, né? Depois eu fiquei um tempo na casa de uma tia aqui em Porto Alegre, para não precisar ir e voltar todos os dias. E logo na sequência eu consegui daí um estágio para dar conta, né, das passagens. E foi sempre muita luta, acordar muito cedo, dormir tarde, não ter os materiais necessários, né? Uma outra vizinha minha me emprestou um atlas que vinha, tipo, sabe, essas coisas que tu pega do jornal, assim, brinde de jornal do 0 hora, tu junta tantos cupõezinhos e aí tu ganha uma coisa. Meu pai E aí fazia ela isso. me Isso, aí ela ganhou um Atlas, tá? E aí ela me emprestou um Atlas com toda boa vontade, né? Ela também é formada em educação física, então ela estava muito feliz por mim. E aí eu lembro que eu estava na aula de anatomia e eu peguei e falei assim, professora, eu não tô achando isso que tu tá falando. Aí ela olhou meu Atlas e disse, não, mas aqui tu não vai achar. Tu precisa de um Atlas mais completo, isso aqui é muito básico, né? E eu, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? E aí a gente começa a correr atrás e ver o que a gente pode fazer para não ficar atrás, né, dos outros e dar conta aí de concluir um semestre e de ir agregando conhecimento na bagagem do ensino superior. Então foram vários momentos assim onde foi muita luta. Eu sabia assim que a minha mãe ela não me ajudava mais porque ela não podia, não tinha como. Eu tinha que fazer por mim.
Eu tinha que ser forte, eu tinha que resolver, eu tinha que aprender, eu tinha... E aí tu vai tirando Sobrevivendo. força, sobrevivendo, exatamente. Vai vivendo do jeito que dá. Eu consegui, logo no segundo semestre, um estágio, comecei a estagiar, então, além da questão da... Ouve? Não? Ih, é. Tem um cara muito bonito. Tá me ouvindo, Carol? Oiê? Não? Poxa. Quer que eu cante aqui enquanto tu... Eu vou cantar? Eu vou. Eu vou cantar. Eu não te ouço. Estão dizendo aqui que o áudio tá bom aqui para quem tá assistindo. Eu acho que deu tchutchu. Ó, é só o teu que não tá dando para ouvir. Tá bom, vou esperar. Não? Não ouço. Voltamos? Voltamos. Faz o seguinte, levanta as mãozinhas, não toca mais em nada. Será que a minha energia... Ai, pois então, Carol, não sei, levanta a mão, não toca em nada, por favor. Tá bom. Tá. Eu botei E, na minha 4G para ver. ok. Então, foi mais ou menos isso. Desafios, 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 todos vencidos. Eu concluí uma graduação. Eu não fui a primeira da minha família. A minha tia materna, assim, ela é formada em pedagogia, não, em letras. Ela também foi uma inspiração para mim, como uma mulher que trabalhou fora, que conquistou muitas coisas. Mas a minha alegria maior é que, assim, ó, a partir desse momento onde eu conquistei uma bolsa de estudos, me formei, né, me graduei no ensino superior, eu abri precedentes também para outras pessoas da minha família, como a minha irmã, como o meu irmão. Então, essa influência é algo que me orgulha bastante de ter conseguido. E hoje em dia, assim, a minha ideia é poder transmitir isso para quem vem depois de mim. Então, eu tenho 3 sobrinhos e para mim é uma grande satisfação poder promover a eles passeios, né? Coisas que na cidade que eles moram eles não têm a oportunidade de vivenciar. E sempre trazer isso que é uma conquista de tudo que eu passei. Na verdade, os frutos de tudo que eu passei, do esforço para me formar, para trabalhar, esse tipo de coisa. E, e que bom que eu permaneci forte, descobri o valor e a importância da mulher naquele momento da graduação. Estive perto de mulheres sensacionais também.
professoras, colegas, e também pessoas que me aceitaram, né? A questão da homossexualidade, que me respeitaram, que me deram oportunidades. Como foi esse momento na tua vida? Foi Então, tranquilo? Tu já estava bem mentalmente resolvida? eu acho que foi bem para todo mundo, menos para mim, sabe? Eu, sério, eu lembro que logo que eu tava me descobrindo, assim, eita, pera aí que tem alguma coisa diferente aqui. Depois de muito pensar e conversar, uma das primeiras pessoas que eu contei foram amigas, né? E o meu medo era que as minhas amigas me dissessem, Mirella, como assim? Tu nunca mais vai dormir na minha casa? Sabe? O julgamento das outras pessoas. E as minhas amigas, tipo, me olharam, ah, é? Então tá. Né? De uma forma muito natural. Essas pessoas, no caso, que eram os meus relacionamentos lá de Butiá, as minhas amigas do ensino médio, esse tipo de coisa. Na faculdade, eu acho que o curso que eu escolhi é um curso que tem uma pluralidade de pessoas, né? Isso facilitou muito. Então, eu tinha algumas colegas também homossexuais, nós nos conectávamos, né? Trocávamos ideia, aí a gente vai se fortalecendo. Só que, interessante, eu, eu tinha muita vergonha de quem eu estava descobrindo que eu era, né? E aí eu escondi isso. Comecei um relacionamento com um colega da faculdade para que as pessoas não soubessem. Ou para que eu tentasse reverter alguma coisa que estava aqui, que é da Mirella. Exatamente. Que é algo da Mirella, mas eu não aceitava isso. Apesar de já ter contado para algumas pessoas, eu não aceitava isso em mim. Então, como eu te disse, foi muito mais fácil para as pessoas do que para mim mesma. E aí, depois de bastante tempo, né? E tu conseguiu entender o porquê que tu não aceitava? Boa pergunta, Carol. Sabe, Eu né? acho. Claro que a gente sabe todas, né? Mas Sim, assim, eu, na hora. eu acho que o medo do que eu poderia sofrer me assumindo. Do preconceito, né? Eu tinha medo que as pessoas que me conheciam começassem a me olhar com outros olhos, de tipo, ah, é lésbica, não quero perto, é lésbica, não quero perto das minhas crianças, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu me resguardei, tentei negar, mas o que é da gente, a gente ou seria completamente infeliz pro resto da minha vida, né? Ou eu teria que bater no peito e aí eu tive o apoio de um grande amigo, né, o Rafa, É o que tá aqui? que acabou de entrar exatamente, justamente nesse momento ele entra, né, que foi, nossa, uma pessoa fundamental nesse período. Aí logo em seguida a minha irmã, que foi quem fez o meio de campo com a minha mãe, assim, né, porque ela se surpreendeu, mas ela entendeu que, tipo, vou abraçar. Pra renegar, já tem o mundo inteiro aí fora, né? Então, graças a Deus, Carol, eu tive esse apoio familiar muito forte. E isso me deu forças para enfrentar o mercado de trabalho da forma que eu sou. Então, lá pela metade da faculdade, eu já sabia, sim, eu sou homossexual e eu quero viver isso, quero ser respeitada. E comecei a me impor um pouco mais, né? Já não bastava ser pobre e preta, a nega tinha que ser, né? Aí então, bora lá, vamos enfrentar mais essa e não vamos baixar a cabeça. E acabou que o apoio da tua mãe ali foi totalmente fundamental para essa aceitação, né? Com certeza, com certeza. E aí, assim, as mulheres da minha vida me apoiaram muito, a minha irmã, a minha mãe, né? E, e aí, em contrapartida, quando meu pai ficou sabendo, que ele ficou sabendo bem depois, na verdade, A mãe e o pai ele disse, separados. exatamente, desde a minha adolescência.
ele disse que não aceitava, né? E a minha irmã foi a pessoa também que foi lá e disse, pai, olha só, é isso aí, não tem o que a gente fazer, vamos lá, né? E ele não aceitou e por muito tempo a gente esteve afastado. No dia mais importante da minha vida, que foi a minha formatura, o meu pai não compareceu, sabe? Porque para ele foi muito difícil ver a filha dele como uma mulher que gosta, que se envolve com outras mulheres, outra mulher. E, e aí foi isso, assim, mas depois de bastante tempo, acho que ele caiu em si e Quanto me tempo, pediu mais ou menos? perdão. Bah, eu acho que foi uns 2 anos, 3 anos, assim, de afastamento de nenhum contato, assim, nem virtualmente, nem pessoalmente. Onde eu tava, ele não tava e seguíamos assim. E aí, depois de um tempo, depois de eu formada, trabalhando, né, num relacionamento estável, aí ele veio e me pediu perdão, né, por ter. É a minha, é a minha. Oi, não, agora fui eu. E, e aí, então, a Pronto. gente começou a criar um relacionamento de pai e filha. Que eu não tive isso, não tive muito disso, assim, nem na minha infância, nem na minha adolescência, muito menos na minha iniciação da vida adulta. E, e é importante, eu acho que seria interessante dizer que, apesar das minhas referências e eu ser quem eu sou hoje por causa das mulheres da minha vida, hoje eu sou muito grata ao universo por ter reaproximado eu e meu pai, sabe? Hum. Porque eu achava que tudo bem, eu me bastava, eu não precisava dele, mas é bom ter essa relação com ele e, e recuperar de uma certa forma o tempo perdido. E Por que que é bom? porque porque eu tenho um pouco dele, eu sou um pouco dele também, apesar de não ter sofrido influência de convivência, tem uma questão genética que corre nas minhas veias que me remete a ele, né? E, e ser cuidada ser protegida é uma coisa muito boa. Eu não tive isso na minha infância, mas hoje eu tenho e isso me faz feliz. Ah, que lindo! Esse É, reconhecimento não é fácil, não. pois então, a gente vai Que a gente vivendo fica e aprendendo, errada, né? A gente fica lá. Muitas vezes a minha irmã me disse assim, Mirela, olha, é teu pai. Mirela, tu vai te arrepender se tu não. Né, tá? E aí tem eu bastante achava, não, sabedoria da tua irmã. muitíssimo. Então, quando eu me permiti conviver, eu percebi que sim, me fazia falta. Me fez falta, de alguma forma me fez falta. E hoje, com certeza, eu me sinto muito feliz de poder estar na casa da minha mãe, numa festa de família, e ele estar lá também, e aí ter os meus sobrinhos, os meus irmãos, e essa conexão assim familiar é muito boa e me fortalece para voltar para Porto Alegre, para trabalhar mais, para pensar o que eu posso fazer de diferente. Ah, vamos começar uma especialização, então vamos focar numa área, tentar ser a melhor profissional possível e evoluir como ser humano, né? Como mulher, como, enfim. Que lindo! Tu sabe que essa coisa que tu falou que tu abriu portas ali para muitas das tuas famílias, né? E, e eu percebi, acho que isso foi semana passada, que
o movimento que as minhas primas fizeram também, depois que eu fiz todo esse movimento Porque eu comecei a faculdade com 25 anos. Eu já tinha um filho de Uhum. 9. Então, assim, na minha cabeça, não, faculdade é coisa para rico, né? Eu falava. E ali foi dentro da Qualitali que eu comecei a me relacionar mais com... Vocês até então, tu não tinha entrado na época, assim, mas eu digo Uhum. vocês, professores, né? Os estagiários ali. Aham. Opa, eu tenho chance, ó, elas são novas. Se eu fizer, aí eu Aham. não, se eu fizer, eu consigo com 30 anos. Então, assim, como mesmo sendo tarde na minha cabeça, meu amadurecimento, né? E não só o meu amadurecimento, mas também ir para esse outro mundo de possibilidades e não de isso é para rico, isso não. Uhum. Tu não vai para. Não, tu não vai conseguir. Nossa, eu tinha um pavor de vestibular, falava vestibular, menina, eu me cagava toda Uhum. com Uhum. medo de vestibular. E tipo, não, vamos fazer, vamos enfrentar. E aí, muitas primas minhas se mudaram, começaram faculdade, sabe? E foi uma coisa totalmente inconsciente. Uhum. Uhum. E, poxa, que legal, né? Isso é muito satisfatório, né, Não Carol? uma dimensão do que um transcender o medo da gente pode causar de impacto na vida dos outros, né? Com certeza. E divide momentos da família, porque eu acredito que quem vem depois de mim vai ter uma vida bastante diferente e com muito mais possibilidade de almejar alguma coisa. Eu não estou Só dizendo que vai ser todo mundo médico, que vai ser todo mundo advogado, entende? Mas as pessoas, elas vão ter um olhar diferente para educação, para o conhecimento, sabe? Das trocas de experiência de vida, porque também é importante isso, né? Não é porque tu conquistou um nível acadêmico mais elevado que isso também é garantia de alguma coisa, porque não é. Mas quando tu começa a conviver nesse meio, tu conhece pessoas que vão te possibilitar abrir a mente. Então, mesmo que tu não seja, sabe, uma profissional de. Mas, poxa, eu aprendi tanta coisa com aquela colega lá que vinha lá de longe, ou daquela colega que, poxa, tinha um filho, tinha uma filhinha, e aí deixava com a mãe e ia estudar. E a gente vai se tornando pessoas melhores e a gente vai se tornando também referência para a vida de outras pessoas. Isso é muito, muito gratificante. muito legal. E hoje como que tu ajuda nesse mundo feminino, assim? Fora isso tudo que tu já fez, assim. Como tu olha Uhum. para uma coisa é tu fazer Então, inconsciente, né? Outra é, coisa é direcionar. é. Então, eu sou uma pessoa que muito idealizadora. Eu acredito que todas as mulheres merecem ter a oportunidade de ter uma casa, de fazer as suas escolhas, de estudar ou não, de ter uma família ou não, ter filhos ou não. Então, hoje em dia eu acompanho muito. As redes sociais nos possibilita infinidade, né, de possibilidades. É incrível o que a rede social nos proporciona. Aí isso às vezes até me Então, pois é, mas aí tu vai selecionando algumas coisas, né? Tu vai filtrando, porque tem tudo, tem um pouco de tudo, tem muita coisa que não vale nada e tem coisas de grande valor. E aí tu vai começar a te enxergar nesse mundo. E aí, quando eu percebi assim, bah, eu sou uma mulher que, que devo ser exemplo para outras crianças, para quem vier da minha família, né? E então eu sou de uma família humilde, eu sou negra, eu sou homossexual e o que eu posso contribuir? Eu posso contribuir falando, tu
que é como eu, ou que é completamente diferente, tem total capacidade de conquistar o mundo. Tu tem que... É importante querer, é importante se ligar com pessoas de boa energia para que essas pessoas te ajudem, porque sozinha, infelizmente, a gente não é nada, sabe? Então, como eu te falei, lá no início da minha faculdade, teve um momento que eu não tive dinheiro para ir para aula. Eu dependi de outras pessoas, entende? Então, você tem que se conectar com pessoas que te agreguem, que te ajudem, que te orientem. Então, é essa o meu desejo hoje. Mostrar que eu pude, eu posso ainda mais, né? Porque eu não parei aqui, eu tenho muitos desejos ainda. E que, eu desejo muitas outras mulheres conquistando o que eu conquistei e conquistando mais do que eu conquistei, sabe? É isso que eu tô aqui para tentar trazer para as minhas amigas, para as pessoas que estão próximas a mim, familiares, enfim. E por que essa ligação tão forte com criança? Boa pergunta. É Olha, onde? eu acho que é, também é uma característica da Mirella, assim. Eu nasci assim. Eu lembro que quando eu era criança, eu era a criança mais velha. Então, por exemplo, se eu tinha 11 anos, as minhas amiguinhas tinham 7, 8, 9. Sabe o que eu gostava de fazer? Eu gostava de montar clubinho, criar coreografias de dança, ensaiar todo mundo, apresentar nos aniversários das pessoas, sabe? Eu gostava desse envolvimento de liderar as crianças, de criar coisas e cuidar das crianças. Sempre, desde sempre. O apelido lá no beco que eu morava é a Mimizinha, né? Porque eu estava sempre envolvida com as crianças. E aí, quando eu fui me tornando adolescente, assim, meu primeiro estágio foi numa escola de educação infantil. E, poxa, eu adorava aquilo, sabe? Eu adorava estar no meio das crianças, desde os bebês até os de 4 aninhos, 5 aninhos. Eu gostava daquela referência de prof. Ai, eu sou a prof deles, sabe? Eu gostava da responsabilidade de cuidar. E hoje em dia eu adoro poder ser referência. Eu adoro poder ser inspiração. Sabe? Eu tenho uma sobrinha que é a filha da minha irmã mais velha. Nós somos muito parecidas. Ela, assim, eu me vejo muito nela. E não tem coisa que me alegre mais do que estar com ela e poder cantar e poder dar a oportunidade dela se expressar, dela ser quem ela é, para ela entender o quão maravilhosa ela é, sabe? E para futuramente, quando ela for, né, estar na escola, assim, um pouquinho mais avançada, ela poder se colocar, saber o seu lugar, né, de fala, o seu valor, e talvez passar por menos coisas que eu passei. Eu acho que ninguém conquista nada sem muito esforço, tá? Mas eu acho que a gente pode ir aos pouquinhos facilitando um pouco as coisas, porque ai, tu tem que ser tão forte, tu tem que estar sempre pronta, tu tem que estar sempre. E isso chega uma hora que acaba. Acho que algumas pessoas acabam desmoronando, sabe? Porque foram fortes por tanto tempo. E isso é tão cruel, exigir isso. Nós mulheres, nós sabemos disso. Nós somos responsabilizadas desde cedo. Se uma menina de 14, 15 anos engravidar, ela foi responsável. Se um garoto engravidar um garoto de 14, 15 anos, não, ele é um guri. Então a gente é, é necessário né, assumir responsabilidade desde muito cedo, ser forte. E eu quero que essas crianças, né, as crianças que estão na minha vida e todas as outras, elas sejam fortes, mas que elas entendam que existe um momento da vida da gente que tá tudo bem ser vulnerável. Tá tudo bem querer um aconchego. Tá tudo bem. Tô tentando aprender, tá? Te confesso que não é É, fácil. não é fácil. Esse tem sido o meu trabalho ultimamente de permitir ser vulnerável, porque
assume, pega no colo e leva. Vai. Não foi tu que Isso, vai e faz agora. isso. Enquanto que tudo que E tu o queria, tipo assim, ó, irmão, cara, me dá um colo. Só, só um pouquinho, me dá um colinho. Eu preciso disso. Só deixa eu que, respirar. exatamente. Só que nisso a gente acaba se criando uma barreira tão forte, tão pesada, que assim, ó, Carol, eu sei de todo o amor que a minha mãe sempre teve por mim. Mas quando eu era criança, eu não consigo lembrar da minha mãe dizer eu te amo, sabe? Porque eu acho Não é que uma essa geração. força que nos é exigida nos deixa tão rígida, sabe? Que, que futuramente, com certeza, vai dar treta, tá? Certo que vai dar treta. Ninguém vai ser forte o tempo todo, vai dar treta. Só que se a gente entendesse isso mais cedo, a gente. Acho que a gente ia se machucar menos. Machucar as pessoas também menos, Entendesse o né? quê? Quê? Entendesse o quê? Eu não compreendi. Se a gente entendesse que tudo bem, às vezes errar, tudo bem, às vezes não estar Pedir preparada para ajuda. alguma coisa, perfeito, pedir ajuda, sabe? Eu Mas é anotei uma aquela frase, coisa, né? eu Vem as anotei coisas, uma. Exatamente, e aí tu tem aí que, tu tem pega que aquele aprender a lidar com isso. chicote, aí quando tu não tem mais aquele chicote, tu pega o chicote e tu te chicoteia. Exatamente. Eu anotei um pensamento de uma maravilhosa aí, a Frida Kahlo, né? Temos como referência de mulher feminista que lutou pelos direitos das mulheres, que é uma frase muito bonita, mas também, para mim, me pareceu também um tanto que cruel, que diz assim, no fim das contas, nós podemos aguentar mais do que imaginamos. É verdade, a gente aguentou muita coisa, mas eu queria tanto não ter precisado aguentar certas coisas, entende? Se pode ser leve, por que não ser leve? É. E Isso é uma aí, Carol, crença. e aí eu acho que tá aí o nosso dever de mulheres, assim, de construir uma outra relação entre nós, entende? Porque o mundo já tá aí para cobrar, na escola vão te cobrar, no teu trabalho vão te cobrar, na faculdade vão te cobrar. E nós, enquanto mulheres, nós precisamos olhar umas para as outras com mais carinho e respeito às fraquezas, né? De a mãe com a filha, da amiga com a amiga, enfim, todas as relações que a gente construi com outras Nós, mulheres. nós acabamos sendo machistas com a gente. A Claro, gente, a a gente. gente continuou o movimento, né? E Uhum, aí tem a questão da cura do feminino, né? O quanto a gente precisa aprender a ser feminina, porque, claro, o meu histórico de vida é diferente do teu, porque eu tive pai. Então, eu tive que precisar, ou eu era a fragilidade do ver o choro da mulher, ou eu era forte. Eu não queria ser fraca. Para onde eu uhum, fui totalmente pro campo do masculino. Então, sim, assim, ser mulher e me posicionar como uma mulher que, que ela acolhe, ela pensa, ela reflete, e aí ela traz a cura. Isso, para mim, é um exercício que eu tenho que parar e fazer, porque o meu ímpeto é explodir. uhum, O mundo é masculino, né? O mundo é agressivo, o mundo não para, o mundo quer mais, 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 e assim. uhum. Então, é ir contra a maré, é ir total contra a maré, né? E é justamente isso que tu falou, né? Se apoiar, olhar para as É mulheres com mais carinho, com mais respeito, ter empatia, né? A isso compaixão de aí. poder ajudar. Isso aí, com certeza. Eu acho que no momento que a gente entender isso, a gente vai ter entendido tudo. Isso é um exercício, óbvio. A gente, como tu falou, nós somos criadas em ambientes machistas, mesmo sem querer, num inconsciente total, entende? Eu lembro da minha mãe dizer: o teu irmão, ele não sabe fritar um ovo, então
alguém tem que fazer, ou a mãe vai fazer, ou a minha irmã vai fazer, entende? Enquanto que, pô, mas peraí, ele pode aprender, né? E então e é de uma forma inconsciente, é uma forma protetora, é uma forma, sim, tá todo mundo tentando fazer o seu melhor. Existem erros? Claro que existem erros, Sempre né? vão. E aí a gente vai olhar para isso com carinho, com respeito. A gente vai tentar não reproduzir e a gente vai melhorando a cada geração, a cada, sabe? Essa é a ideia, eu acho, mais importante. A gente se ligar enquanto mulheres, se Ah, fortalecer, né? sim. Se Em casa acolher. o Eric acho que com 6 anos, assim, ele já tinha as tarefas para fazer dentro de casa, né? E Uhum, né, eu morava nos fundos da minha mãe ali. E ela dizia, mas ele é homem. Como assim? Limpando a casa? Isso é papel de uhum, mulher. Não. Ué, porque ele é melhor que eu? Ele é mais bonito aham. que eu? Não, ele vai aprender. E se ele não quiser casar? E aí? Ele vai Sim, ter que casar para ter alguém para fazer as coisas para ele? Não, né? exatamente. Não, e Mas tipo assim, ó, ele também também mora aqui, ele também mora aqui, ele também come, ele também dorme, ele também suja, né? Isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, e graças a Deus está sendo quebrado. Graças a Deus eu vejo, eu me relaciono com mães de meninos, assim, que têm a idade próximas à minha, e eu vejo que está mudando, sabe? A questão das responsabilidades se equiparando, do respeito para com a mulher, tipo, não é porque tu é homem que tu tem direito a tudo. E, cara, isso é vitória. Que bom que tá surgindo essa nova geração de homens aí, porque a gente precisa, é verdade. Até né? essa coisa da espiritualidade tem vindo muito à tona, né? Ainda mais agora nessa quarentena, que tá todo mundo um Ou, pouco louco. Eu não sei tu, mas as não, assim, pessoas. eu já enlouqueci, aí eu desenlouqueci, daí eu refleti, daí eu mandei tudo pro espaço, não quis mais saber de nada, e assim a gente vai, né? Um dia de Como é cada que vez. tá, como é que tá para a volta aí das academias? Então, hoje termina o decreto que estabelecia até o final desse mês de abril o fechamento total das academias, e sairia um novo decreto. Eu, sinceramente, não sei o que deu, tá? Acredito que amanhã eu vou ter retorno lá do pessoal da empresa onde eu trabalho. Mas assim, né, Carol? Diferente de quando é que tu ia imaginar que em 2020 ia dar toda essa treta? Tava todo mundo esperando 2019 terminar pra, tipo, agora vai. 2020 vai ser o meu ano. Vou Seu ano. trabalhar, né? Oh, peraí! Não é agora. Metade do ano todo mundo socado em casa. Exatamente isso. Caramba, né? Que doideira. Mas eu acho que tudo isso aí tá vindo para nos ensinar alguma coisa. Eu tô tentando entender o ensinamento, sinceramente, eu tô um pouco desorganizada, mas é um processo. Até o final da quarentena, eu acho que eu vou ter entendido alguma coisa. Não tudo, alguma coisa. Tu já aceitou? Ah, sim, ó, Carol. Não, não, não. Ai, Tô menina, que assim, eu tinha tantos planos agora, sabe? Bah, eu tava começando um projeto de vida bem importante. E aí, eu não sei se tudo se perdeu, mas vai ter que recomeçar tudo do Não, zero. não. E. Ah, mas assim, Carol, eu vou. Eu vou evitar enlouquecer total. Só isso que eu não quero. Aceitando. É, né? Tem É, outra opção? não. Pois então. Então, a gente vai A se. Nelly aqui, ó. Eu e a Nelly.
eu convidei a Nelly para puxar uma meditação no domingo, para a gente encerrar esse ciclo. E ela aceitou. E aí ela tá falando aqui, ó, que domingo às 19 horas nós vamos fazer uma meditação para a Ah, cura do muito, feminino, muito bacana. Muito para a gente legal. enlouquecer. Isso aí. É, não, nesse momento, mais do que nunca, é extremamente importante esse alinhamento mente, Olha, corpo e amiga, alma. falando assim, de aceitação, eu não tive muito o que fazer. Tipo assim, tá aí agora os meus alunos, né? O que que eu vou fazer? Ai, Mas dá assim, aula lá em casa. E aí? Ai, ô mas não Carol, mas sei. assim, ó, tu e mais um- uma empresa de uma colega minha de BH bateram um bolão nesse período, assim, sabe? Porque, eu vou te dizer, eu me perdi, eu não tinha o que fazer, sabe? Eu não sei se eu não tinha o que fazer ou se eu não consegui encontrar alguma coisa para fazer, tá? Porque isso também é uma questão de personalidade, né? Que é algo que eu sempre admirei muito em ti, tu sabe disso. Ai, nem sei se é Essa personalidade. Eu é, tenho que pagar conta. É não, que mas não. sobreviver. É personalidade, querida. É personalidade. Tem gente que é e tem gente que não é, tá? Tu é. E eu acho que tu fez tudo o que tu podia, não? E foi Isso, tô me 10. reinventando aqui. É, exatamente. E o mundo vai ser de quem souber se reinventar. Quem tiver uma mente flexível. Esse negócio do eu faço isso, eu só faço isso. Querida, eu tomei um tombo, vou te dizer. Porque eu tava preparada para uma coisa, não tinha um segundo plano. Nem eu. Mas E tu aí, vamos fazer o conseguiu quê? agir. Vamos fazer o quê? Vamos fazer aula? Vamos. Fiz uns live, vamos fazer aula, vamos fazer aula online, vamos. Porque não, e realmente, mas assim, até tu te conscientizar de que é possível, porque não existe até então, né? Uhum, Ou tu não dá o devido valor para isso. Então, assim, vamos fazer, vamos. E no decorrer do, do tempo, tu vai percebendo o quanto é importante aquilo. O uhum, quanto o quanto tu acaba contribuindo com a saúde da pessoa, tanto física, né, dores, fortalecimento, quanto uhum. mental, porque todo dia tu visita alguém, então Com isso é muito certeza, bom, né? com Elas se certeza. sentem assim bem e a questão do Teta Healing, né? Não tô É, preparada, ai, não tô preparada, ai, não tô preparada, tá, e aí? Botei energia numa ferramenta, sei que eu consigo ajudar pessoas, eu tô aqui parada choramingando. uhum, uhum. Tem a coisa, vai com o mesmo medo. Isso Não tem aí. muito o que fazer. Deixa a água É, bater no vai. mas, o Carol, isso aí é admirável, cara, de boas. Se tu acha que tu fez o mínimo, não. Tu bateu um bolão nessa situação. Foi com medo mesmo e era isso. Porque, por exemplo, assim, eu basicamente hoje atuo com crianças. E eu não É, consegui, é isso que eu ia e dizer. eu não. Não é personal, adultos, tá, mas e crianças, e grupos? Exatamente. Água, sabe? Como é que eu vou substituir isso? Uma bailarina, tu é Enfim, uma ótima bailarina. Adoraria ter ah, aulas de dança. não me deixa constrangida aqui. E, e aí, isso, assim, sabe, Carol? Mas tudo ainda estamos em tempo. Vamos correr atrás Vamos para passar que a gente conversar. não. Vamos. Conversar online sobre isso. Aham, depois a gente, né, troca uma ideia. Off. Adoro aulas de dança. Ó, quem está interessado em aulas de dança, a gente pode formar um grupo aí com a Mirella. Ela sabe muito sobre aulas de dança. A gente faz um grupinho ali no WhatsApp, quatro pessoas. Vão rebolar, vão dançar. Com álcool, sem, tanto faz. Vai É isso, passando álcool em gel na joga. mão. É isso. Ai, Carol. A gente até podia marcar uma aulinha, né? Mas é exatamente assim, ó, isso aqui que a gente está passando, tá? Isso aqui é o meu desafio também.
Hoje eu estou sem maquiagem. Hoje eu me propus vir aqui botar a cara a tapa sem maquiagem. Mas, Carol, Porque a desculpa, gente... eu acordei com dor de barriga, porque isso é um desafio enorme, entende? E além do desafio, assim, de conseguir expressar, passar a minha mensagem, o sentimento é que, ó, vi aqui, ó, quero de uma amigona sensacional, outra profissional de educação física maravilhosa. Ó, a galera, quem se interessar por já vai comentando aí. Mas, enfim, porque eu tenho uma grande responsabilidade para contigo, que foi uma pessoa que viu em mim alguém interessante para estar conversando contigo sobre um tema tão bacana. Então, era essa a minha responsabilidade de poder te oferecer o que tu esperava de mim. Então, porra, vamos lá, eu vou tomar banho pra Carol. Vai tomar Tomei banho. Passei uma maquiagem. Tipo assim, me apresentar de uma forma que também consiga atingir as tuas expectativas, já que de uma semana, né, tu tem aí 6 ou 7 pessoas para convidar para participar, e uma delas foi eu, então eu me senti muito lisonjeada Maravilhosa. e venci esse medo, assim, de Esse é falar teu ao desafio, vivo, né? Eu cara. acho que o teu desafio, o primeiro momento, era botar a cara, né? Ai, tô nervosa. Falar. Aí, o meu já era outro. Já era vir de cara lavada. Mas então, tu tá um step acima de mim, entende? Ó, conseguiu já vencer Da algo evolução. diferente. Que bom, Achei. né? A gente tá aí para evoluir. Verdade. Jesus amado. Tudo bem. Adorei. Obrigada por compartilhar a tua história. Eu nem sabia de todos os detalhes assim. Pô, show de bola. Muito lindo, muito lindo. Essa tua conclusão final com teu pai, maravilhosa. Que na sábado, a gente conversou um pouquinho, né? Não tinha tanta clareza assim. Sim. Como é bom a gente poder agregar na vida dos outros e a gente perceber que dentro das nossas batalhas o quanto a gente inspira as pessoas, né? Eu lembro até hoje de uma reunião que a gente teve com o Paulo. Eu era estagiária, recém estava fazendo a faculdade, e tava tu e o Rodrigo, né? E ele com aqueles papos de cinesiologia e de biometria. E eu, ai meu Deus do céu, onde que é isso? Eu tô ali. Que é essa? Eu ficava assim, parecia que tinha um livro dentro da criatura. Não, a gente tem que fazer o negócio direito, né, Carol? Como eu te falei, a gente tem que se mostrar, a gente tem que correr atrás para ser talvez 10 vezes melhor, assim, né? Não basta ser boa, tem que ser muito, muito boa para conquistar o teu espaço. E basta ser a Mirella. Para com isso. E deixa eu te falar uma coisa, a gente conversou offline antes de estar aqui, né? E aí tu tinha me trazido 2 questões, assim, de mensagem. Eu não sei se a gente tá concluindo, posso trazer? Pode. Então tá. Eu acho que tu me questiona assim, de que forma eu acredito que eu curo o mundo. E aí eu elenquei 3 coisinhas, assim, com conhecimento, e não é o conhecimento científico ou acadêmico, é a questão de, de trocas de experiências com outras pessoas. O respeito, que quando eu consigo entender as limitações do outro, eu vou receber isso de volta, porque eu também tenho as minhas. E o apoio. O apoio justamente naquela questão que a gente estava conversando agora, de não necessariamente você precisa ser forte o tempo todo, né? Eu tenho uma esposa, eu tenho mãe, eu tenho a minha irmã, e eu quero que elas sintam em mim esse apoio de quando elas precisarem, porque elas são pessoas incríveis, maravilhosas, elas merecem conquistar o mundo, e se depender do meu apoio, elas vão fazer isso. E segundo, tu me pergunta assim, em qual frequência? E eu acho que é a frequência da empatia. A gente não é obrigado, a gente não consegue gostar de todo mundo. Mas se a gente conseguir se colocar no lugar do outro e não julgar,
não apontar, não dizer que eu faria isso, por que que não faz aquilo? Se colocar no lugar do outro. Isso já faz uma grande diferença. Eu acho que se a gente vibrar nessa frequência, as coisas vão ficar melhores. Que lindo! Acho que encerramos por aqui. Adorei a conversa. Adorei tua história. Obrigada por me curar. Obrigada por trazer essa feminilidade toda que eu ainda vou conseguir ser, porque eu ainda sou uma ogrinha, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, é uma ogra maravilhosa, tá? Bem. Obrigada pelo teu convite, tá? Obrigada a todo Beijo, mundo que passou por aqui, que está aqui. Até uma próxima. Beijo, tchau. Tchau.